Na despedida de solteira da prima, Rebecca bebeu demais e confundiu o policial que bateu a porta com um gogoboy contratado. Ela o beijou, tentou algemá-lo e ainda fez um show na frente de todas as amigas. O que ela não imaginava era que dias depois, aquele homem voltaria para sua vida, como o novo segurança do prédio onde ela morava. E que entre provocações, ciúmes e olhares intensos, nasceria uma paixão impossível de controlar. Venha se emocionar com mais uma história que nós, do canal Amores da Lei Oficial, preparamos com muito carinho para você. Se no final você gostar, deixe o like, isso ajuda demais nosso canal a crescer. Agora se acomode e vamos ao romance. A música pulsava tão alto que Rebecca sentia as batidas reverberando dentro do peito. O apartamento da prima estava lotado, cheio de mulheres gargalhando, taças de champanhe espumando por toda parte e uma energia contagiante que só uma despedida de solteira conseguia trazer. Mais uma rodada! Gritou Rebecca, erguendo sua taça já pela quinta vez naquela noite, os olhos brilhando com aquela alegria típica de quem já havia atravessado a linha do razoável há algumas horas. Seu cabelo castanho claro estava meio desarrumado, caindo sobre os ombros nus, expostos pelo vestido vermelho justo que ela havia escolhido especialmente para a ocasião. Rebecca nunca foi de fazer as coisas pela metade. Quando se tratava de diversão, ela mergulhava de cabeça, sem medo de se molhar. "Calma, Becca. Você vai acordar amanhã sem lembrar do próprio nome", alertou Júlia, sua melhor amiga, tentando segurar o riso enquanto a observava dançar no meio da sala, como se estivesse num palco da Broadway. "Amanhã é problema do eu de amanhã", respondeu Rebecca, rebolando ao som de uma música latina que explodiu nas caixas de som, fazendo todas as mulheres gritarem em coro. Carolina, a noiva da noite, estava sentada numa cadeira enfeitada com balões cor-de-rosa e dourados, rindo tanto que lágrimas escorriam pelo rosto. Ela era mais reservada que Rebecca, mas adorava a prima justamente por isso. Ela trazia vida para qualquer ambiente. O relógio marcava quase meia-noite, quando Fernanda, a amiga de infância da noiva, aproximou-se de Rebecca com um sorriso maroto no rosto. "Pronta para a surpresa?" perguntou Fernanda, piscando de forma exagerada. "Já é surpresa." Rebecca franziu a testa, mas logo seus olhos se iluminaram quando Fernanda apontou para a porta. "Não me diga que vocês contrataram um gogoboy", completou Fernanda, dando uma risadinha maliciosa. "E pelo que me disseram, ele é de tirar o fôlego." Rebecca sentiu uma onda de empolgação subir pelo corpo. Ela adorava uma boa diversão, e aquilo era exatamente o que a noite precisava para ficar ainda mais memorável. "Joel vai pirar", comentou Rebecca, já imaginando a cara da prima quando o dançarino aparecesse. Foi então que 3 batidas firmes ecoaram na porta. Toque, toque, toque. Todas as mulheres se entreolharam, e um silêncio carregado de expectativa tomou conta do ambiente. A música foi baixada num instante, e Fernanda fez um gesto animado com as mãos. É ele!" sussurrou, empurrando Rebecca na direção da entrada. Com o coração acelerado e as bochechas coradas pelo álcool e pela adrenalina, Rebecca cambaleou até a porta. Ela respirou fundo, ajeitou os cabelos com um gesto dramático e abriu num movimento teatral. E lá estava ele. Alto, ombros largos, mandíbula marcada, olhos escuros e penetrantes que pareciam enxergar diretamente através dela. O homem usava uma camisa preta que moldava perfeitamente o corpo atlético, calça jeans escura e uma expressão séria que contrastava completamente com o que Rebecca esperava de um dançarino. Mas ela estava longe de pensar racionalmente naquele momento. "Finalmente!" exclamou Rebecca, agarrando-o pela gola da camisa e puxando-o para dentro do apartamento antes que ele pudesse falar qualquer coisa. "Achei que não ia mais chegar." O homem abriu a boca para dizer algo, mas Rebecca não deu tempo. Ainda segurando a camisa dele com uma mão, ela se inclinou e plantou um beijo firme e confiante bem nos lábios dele, enquanto todas as mulheres explodiam em gritos e palmas histéricas. O gosto dele era inesperado. Menta fresca, algo másculo e intenso. Por um segundo, Rebecca sentiu os lábios dele responderem ao beijo, firmes e quentes contra os dela, antes que ele finalmente conseguisse se afastar. "Espera, começou ele com a voz rouca e grave, mas Rebecca já estava em ação.
Ela girou nos calcanhares, pegou um par de algemas cor-de-rosa de brinquedo que estava sobre a mesa e voltou até ele, com um sorriso provocante. Sem conversa, declarou Rebecca, balançando as algemas no ar. Você foi contratado para animar essa festa, e eu vou garantir que você cumpra seu trabalho direitinho. Ela tentou prender uma das algemas no pulso dele, mas o homem foi mais rápido. Com um movimento ágil e preciso, ele segurou o braço dela com firmeza, mas sem machucá-la. Senhorita, eu acho que você está confundindo as coisas. A voz dele era profunda, controlada, carregada de uma autoridade natural que fez algo no estômago de Rebecca se revirar. Confundindo? Você é o Gogo Boy, não é? Rebecca piscou algumas vezes, tentando focar a visão nos olhos escuros dele. Foi quando ela notou o distintivo prateado preso no cinto, a arma na lateral do quadril, o rádio comunicador no ombro. Rebecca sentiu o sangue gelar nas veias. Eu sou policial. Ele deixou as palavras caírem no ar como bombas. Recebi uma denúncia de perturbação de sossego neste endereço. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todas as mulheres na sala ficaram paralisadas, olhando horrorizadas para a cena. Carolina levou as mãos à boca. Júlia deixou escapar um gemido de pânico. Rebecca sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Eu achei que... Gaguejou ela, soltando imediatamente o braço dele e dando um passo para trás, tropeçando nos próprios pés. O policial manteve a expressão séria por mais alguns segundos, os olhos fixos nela de uma forma que fez Rebecca se sentir completamente exposta. Mas então, no canto da boca dele, surgiu algo que quase parecia um sorriso. Vou fingir que não vi as algemas. Ele passou a mão pelo cabelo escuro, ainda olhando diretamente para ela. Mas precisam baixar a música. Os vizinhos estão reclamando. Rebecca acenou freneticamente com a cabeça, incapaz de formar palavras coerentes. Silence, claro, sim, com certeza, desculpa. Disparou ela, as palavras tropeçando umas nas outras. O homem deu um último olhar para ela, e dessa vez, Rebecca teve certeza de que viu um lampejo divertido naqueles olhos escuros antes dele virar as costas e sair do apartamento. A porta se fechou, e por 3 segundos ninguém se mexeu. Então Júlia começou a rir. Primeiro baixinho, depois descontroladamente, até que todas as mulheres explodiram em gargalhadas histéricas. Rebecca, você beijou um policial! Gritou Fernanda, dobrando-se ao meio de tanto rir. E tentou algemá-lo? Completou Carolina, limpando as lágrimas de riso que escorriam pelo rosto. Rebecca afundou no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Eu vou morrer de vergonha, murmurou ela, mas mesmo assim não conseguiu conter um sorriso envergonhado que escapou por entre os dedos. O que ela não sabia era que aquele homem, com seus olhos escuros e sorriso contido, estava prestes a virar sua vida completamente de cabeça para baixo. Mas naquela noite de festa e champanhe, Rebecca não imaginava que em poucos dias aquele policial voltaria para sua vida de uma forma que ela jamais poderia ter previsto. A segunda-feira chegou com um sol escaldante e uma ressaca que fazia a cabeça de Rebecca latejar a cada movimento. Ela havia passado o domingo inteiro na cama, repassando mentalmente a cena da noite anterior e se encolhendo de vergonha cada vez que lembrava do beijo que havia dado no policial. Idiota, 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 murmurou ela para si mesma, enquanto equilibrava 3 sacolas de compras nos braços e tentava encontrar a chave do prédio na bolsa. O cabelo estava preso num coque bagunçado, ela usava uma camiseta larga cor de mostarda e um shorts jeans desbotado. Nada muito diferente do visual que costumava usar nos dias de semana, mas definitivamente nada glamouroso. Rebecca era assim. No trabalho, toda arrumada e profissional como professora que era. Fora dele, conforto acima de tudo. Ela finalmente conseguiu pegar a chave e empurrou a porta de vidro da entrada com o ombro, quase deixando cair uma das sacolas no processo. O prédio onde morava era simples, mas bem localizado. 7 andares, portaria pequena e uma garagem subterrânea que ela raramente usava, porque preferia andar a pé. Foi quando seus olhos encontraram a portaria. E lá estava ele, de farda, o policial da festa. Rebecca sentiu as sacolas escorregarem dos braços. Uma delas caiu no chão com um baque surdo, fazendo laranjas rolarem pelo piso de mármore em todas as direções. Não pode ser, sussurrou ela, congelada no lugar
enquanto assistia às frutas rolarem até os pés dele. O homem estava encostado no balcão da portaria, conversando com seu Mário, o porteiro antigo que trabalhava ali havia anos. Ele usava um uniforme cinza impecável, calça tática preta e um colete que marcava ainda mais o porte atlético. O cabelo escuro estava penteado para trás, e quando ele ergueu os olhos e a viu parada ali como uma estátua, seus lábios se curvaram num sorriso lento e devastador. "Boa tarde", disse ele, com aquela voz grave que fez o estômago de Rebeca dar um nó. Ela abriu e fechou a boca algumas vezes, sem conseguir formar palavras. Seu Mário olhou de um para o outro, percebendo a tensão no ar. "Dona Rebeca, deixa eu te ajudar com essas compras", disse o porteiro, apressando-se para pegar as sacolas que ainda estavam nos braços dela. Eu posso", começou Rebeca, mas o homem de farda já estava se abaixando para recolher as laranjas do chão. Ele juntou todas com movimentos precisos e eficientes, colocando-as de volta na sacola antes de se aproximar dela. De perto, Rebeca pode sentir o cheiro dele, algo amadeirado, masculino, que fez seu coração disparar. "Acho que você deixou cair isso." Ele estendeu a sacola para ela, e seus dedos roçaram os dela quando Rebeca a pegou. Foi como um choque elétrico. "Obrigada", gaguejou ela, odiando-se por parecer tão descontrolada. "Henrique é o novo segurança do condomínio", anunciou seu Mário com entusiasmo. "Vai trabalhar no turno da noite, mas hoje veio conhecer o prédio." Henrique. Então era esse o nome dele. Que bom." Rebeca forçou um sorriso fraco. "Bem-vindo." "Obrigado." Henrique inclinou a cabeça levemente, mas seus olhos escuros não saíram do rosto dela nem por um segundo. "Mas acho que já nos conhecemos, não é?" Rebeca sentiu o rosto queimar. "Conhecemos? Não, acho que você está confundindo", disparou ela, desviando o olhar e começando a caminhar em direção ao elevador com passos apressados. "Tenho certeza que não estou." A voz dele veio atrás dela, carregada de diversão. "Foi no sábado à noite, numa festa bem animada." Rebeca apertou o botão do elevador com força, rezando para que as portas se abrissem logo. "Não sei do que você está falando", mentiu ela, olhando fixamente para os números acima da porta do elevador. "É mesmo?" Henrique parou ao lado dela, tão perto que Rebeca podia sentir o calor irradiando do corpo dele. "Que estranho, porque eu me lembro claramente de uma mulher de vestido vermelho que me confundiu com... Como era mesmo?" "Ah, sim. Um gogoboy." As portas do elevador finalmente se abriram, e Rebeca praticamente pulou para dentro, apertando o botão do 5º andar repetidamente. "Você deve ter me confundido com outra pessoa", insistiu ela, ainda sem olhar diretamente para ele. Henrique entrou no elevador antes que as portas se fechassem, e de repente o espaço pareceu minúsculo. Ele ficou de frente para ela, encostado na parede oposta, os braços cruzados sobre o peito largo. "Impossível." Ele inclinou a cabeça, estudando o rosto dela com uma intensidade que fez Rebeca se sentir nua. "Não seria impossível esquecer de alguém que me beijou e tentou me algemar na mesma noite." Rebeca fechou os olhos com força. "Pelo amor de Deus, você pode parar de falar nisso?" pediu ela, finalmente olhando para ele com uma mistura de vergonha e irritação. "Eu estava bêbada. Achei que você era outra pessoa. Foi um erro. Um erro bem interessante." Henrique sorriu, e dessa vez foi um sorriso completo, que transformou completamente o rosto dele, tornando-o ainda mais bonito. "Não foi nada interessante. Foi constrangedor", retrucou Rebeca, cruzando os braços sobre o peito. "Para você, talvez." Ele deu de ombros. "Para mim foi inesquecível." O elevador parou no 5º andar com um leve solavanco. As portas se abriram e Rebeca saiu rapidamente, mas Henrique a seguiu, saindo logo atrás dela. "Você mora neste andar?" perguntou ela, virando-se para encará-lo. "Não, moro no 6º. Ele apontou para cima com um movimento de cabeça. "Mas achei que seria educado ajudar você a levar as compras até a porta." "Não precisa", disse Rebeca, ajeitando as sacolas nos braços. "Eu insisto." Henrique simplesmente pegou 2 das 3 sacolas das mãos dela antes que ela pudesse protestar. Rebeca bufou irritada, mas começou a caminhar pelo corredor até a porta do apartamento 503. Ela podia sentir os olhos dele nas costas, observando cada movimento dela, e isso a deixava nervosa de uma forma que ela não conseguia explicar. Quando chegou à porta, ela se virou para pegar as sacolas de volta,
Mas Henrique não as entregou imediatamente. Sabe, eu não vou contar para ninguém, disse ele com uma voz mais suave, sobre o que aconteceu na festa. Muito gentil da sua parte, respondeu Rebeca com sarcasmo, mas por dentro sentiu um alívio imenso. Mas tem uma condição. Henrique se aproximou um passo e Rebeca sentiu as costas encostarem na porta. Que condição? Perguntou ela, levantando o queixo num gesto desafiador. Admite que você lembra de tudo. Os olhos escuros dele brilharam com diversão. Admite que você não me confundiu com ninguém. Você sabia exatamente o que estava fazendo quando me beijou. Eu não sabia, protestou Rebeca, sentindo o rosto queimar novamente. Mentirosa. Henrique sorriu, inclinando-se levemente na direção dela. Posso ver no jeito que você está corando agora. Rebeca abriu a boca para retrucar, mas não conseguiu pensar em nada inteligente para dizer. Em vez disso, ela arrancou as sacolas das mãos dele e abriu a porta do apartamento num movimento brusco. Você é insuportável, murmurou ela antes de entrar. E você é péssima em fingir que não se lembra de mim. Henrique deu um passo para trás, mas o sorriso ainda brincava em seus lábios. Até logo, vizinha. Rebeca bateu a porta com mais força do que pretendia e encostou nela por dentro, o coração batendo descompassado no peito. Ela deixou as sacolas caírem no chão e levou as mãos ao rosto, sentindo as bochechas quentes. Isso não pode estar acontecendo, gemeu ela para o apartamento vazio. Mas estava, e o pior de tudo era que uma parte dela, uma parte muito pequena e muito inconveniente, estava estranhamente animada com a ideia de ter Henrique como vizinho. Mas o que Rebeca não sabia era que aquele encontro casual na portaria era apenas o começo de uma série de situações que fariam seu coração bater cada vez mais rápido toda vez que cruzasse com aqueles olhos escuros. Os dias seguintes foram uma tortura deliciosa e constrangedora ao mesmo tempo. Rebeca não conseguia entrar ou sair do prédio sem se deparar com Henrique. Ele estava sempre lá, encostado na portaria com aquele uniforme impecável, ou fazendo rondas pelos corredores, ou simplesmente aparecendo nos momentos mais inoportunos com aquele sorriso provocador que fazia o estômago dela revirar. E o pior, ele parecia se divertir imensamente com o desconforto dela. Naquela quinta-feira, Rebeca teve uma aula noturna na escola, onde dava aulas de literatura. A turma do terceiro ano estava particularmente agitada, e ela saiu de lá exausta, com a bolsa cheia de provas para corrigir e os pés doendo dentro das sapatilhas cor de vinho que combinavam com o vestido leve estampado que usava. Eram quase 11 da noite quando ela estacionou o carro na garagem subterrânea do prédio. O lugar estava praticamente vazio, apenas alguns veículos espalhados pelas vagas. A iluminação era fraca, criando sombras longas entre as colunas de concreto. Rebeca pegou a bolsa do banco de trás, trancou o carro e começou a caminhar em direção ao elevador. O som dos próprios passos ecoava no silêncio da garagem, e ela acelerou o ritmo, sentindo aquele leve desconforto que lugares vazios e mal iluminados sempre causavam. Foi quando ouviu passos atrás dela. Ela virou a cabeça rapidamente e viu um homem se aproximando. Alto, magro, usando uma jaqueta escura. Ele tinha um sorriso estranho no rosto. "Boa noite", disse o homem, acelerando o passo para alcançá-la. "Boa noite", respondeu Rebeca, educada mas cautelosa, apertando a bolsa contra o corpo e caminhando mais rápido. "Você mora aqui?" perguntou ele, chegando ao lado dela. "Moro." Rebeca manteve a resposta curta, sem olhar diretamente para ele. "Que coincidência. Eu também estou pensando em alugar um apartamento aqui." O homem deu um sorriso que fez o estômago de Rebeca se apertar. "Você poderia me mostrar como é por dentro?" "Desculpa, mas estou com pressa." Rebeca acelerou ainda mais, mas o homem acompanhou o ritmo. "Ah, qual é? Só queria conversar um pouco." Ele estendeu a mão como se fosse tocar o braço dela. "Acho melhor você falar com a imobiliária", disse Rebeca, afastando-se e sentindo o coração começar a bater mais rápido. Foi quando uma voz grave cortou o ar. "Algum problema aqui?" Rebeca quase suspirou de alívio quando viu Henrique se aproximando com passos firmes e decididos. Ele estava de uniforme, a postura ereta e autoritária, os olhos fixos no homem estranho, com uma expressão que não deixava margem para brincadeiras. "Nenhum problema, cara, só estava conversando", disse o homem, mas deu um passo para trás quando Henrique se colocou entre ele e Rebeca.
Não me pareceu que a senhora estava interessada em conversar. Seu voz de Henrique era fria, controlada, mas carregada de uma ameaça velada. Acho melhor você ir embora, agora. O homem ergueu as mãos num gesto de rendição. Tá bom, já estou indo. Ele deu mais alguns passos para trás antes de virar e sair rapidamente em direção à saída da garagem. Henrique esperou até o homem desaparecer completamente de vista antes de se virar para Rebeca. A expressão dura no rosto dele se suavizou quando seus olhos encontraram os dela. Você está bem? Perguntou ele. E havia uma preocupação genuína na voz que fez algo no peito de Rebeca se apertar. Estou, respondeu ela, soltando o ar que nem percebeu que estava segurando. Obrigada. Ele estava me deixando desconfortável. Percebi. Henrique passou a mão pelo cabelo, parecendo levemente irritado. Você devia ter me ligado da portaria. Não é seguro ficar andando sozinha pela garagem a essa hora. Eu sempre volto a essa hora. Rebateu Rebeca, recuperando um pouco da compostura. E nunca aconteceu nada antes. Até agora. Henrique deu um passo em direção a ela, os olhos escuros percorrendo o rosto dela como se estivesse verificando se ela estava realmente bem. Esse cara não mora aqui. Eu conheço todos os moradores. Como você sabia que eu estava aqui embaixo? Perguntou Rebeca, franzindo a testa. Vi você entrando pela câmera de segurança. Henrique apontou para uma das câmeras no teto. E quando vi aquele cara te seguindo, desci correndo. Rebeca sentiu algo quente se espalhar pelo peito. Ele estava vigiando. Não de uma forma invasiva, mas cuidando dela. Bom, obrigada novamente, disse ela, ajeitando a alça da bolsa no ombro. Acho que vou subir agora. Eu vou com você. Henrique não fez soar como um pedido, mas como uma declaração. Não precisa, já está tudo bem, protestou Rebeca, mas ele já estava caminhando ao lado dela em direção ao elevador. Eu insisto. Ele apertou o botão de chamada, e eles esperaram em silêncio por alguns segundos. Quando as portas se abriram, ambos entraram. Rebeca apertou o botão do 5º andar e Henrique ficou encostado na parede lateral, os braços cruzados sobre o peito, observando-a com aquela intensidade que sempre a deixava sem jeito. Você sempre é assim? Perguntou Rebeca, quebrando o silêncio. Assim como? Henrique ergueu uma sobrancelha. Superprotetor, controlador. Ela virou-se para encará-lo, os olhos verdes brilhando com desafio. Aparecendo do nada para salvar donzelas em perigo. Um sorriso lento se formou nos lábios dele. Só com vizinhas que beijam primeiro e perguntam depois, respondeu ele, usando as mesmas palavras que tinha dito no primeiro encontro. Rebeca sentiu o rosto esquentar, mas se recusou a desviar o olhar. Você não vai me deixar esquecer isso nunca, vai? Murmurou ela. Provavelmente não. Henrique empurrou-se da parede e se aproximou dela, diminuindo a distância entre eles. Foi um dos melhores beijos que já recebi. O coração de Rebeca começou a bater descompassado. Ele estava tão perto que ela podia ver as pequenas manchas douradas nos olhos escuros dele, sentir o calor irradiando do corpo dele. Eu estava bêbada, disse ela, mas a voz saiu mais fraca do que pretendia. Eu sei. Henrique ergueu a mão e afastou uma mecha de cabelo do rosto dela, com uma delicadeza que contrastava completamente com a postura autoritária de momentos atrás. Mas aposto que você se lembra de cada detalhe. Rebeca engoliu em seco. Ela se lembrava. Lembrava do gosto dos lábios dele, da firmeza das mãos segurando seu braço, do modo como o coração havia disparado quando seus olhos se encontraram. Você é muito presunçoso, conseguiu dizer, erguendo o queixo num gesto desafiador. Ou você é muito má em esconder o que sente. Henrique inclinou a cabeça, os olhos fixos nos lábios dela. O elevador parou com um leve solavanco no 5º andar, quebrando o momento. As portas se abriram, mas nenhum dos dois se moveu imediatamente. Foi Rebeca quem finalmente deu o primeiro passo, saindo do elevador antes que fizesse algo idiota. Como beijá-lo de novo, dessa vez completamente sóbria. Boa noite, Henrique, disse ela sem olhar para trás enquanto caminhava pelo corredor. Rebeca! A voz dele a fez parar. Ela virou-se e o encontrou parado na porta do elevador, segurando-a aberta com a mão. Se alguma coisa acontecer, qualquer coisa, você me liga, tá bom? Havia algo na voz dele, uma seriedade misturada com preocupação genuína, que fez o peito de Rebeca se apertar. Tá bom, concordou ela,
com um sorriso pequeno. Henrique acenou com a cabeça e deixou as portas do elevador se fecharem. Rebeca ficou parada no corredor por mais alguns segundos, o coração ainda batendo rápido, antes de finalmente caminhar até a porta do apartamento. Quando entrou, ela encostou na porta fechada e levou a mão ao peito, sentindo o coração disparado sob a palma. Isso está ficando perigoso, murmurou ela para si mesma. Mas a verdade era que uma parte dela, uma parte cada vez maior, não se importava nem um pouco com o perigo. O que Rebeca não sabia era que Henrique, do lado de dentro do elevador, subindo para o 6º andar, tinha o mesmo pensamento, e que a cada encontro, a cada provocação, a cada olhar, estava ficando cada vez mais difícil resistir à atração que crescia entre eles, como uma força impossível de controlar. O fim de semana chegou trazendo uma chuva fina e persistente que lavava as ruas da cidade. Rebeca passou o sábado de manhã corrigindo provas, tomando café e tentando, sem muito sucesso, não pensar em Henrique. Mas ele estava em todo lugar, na forma como ela olhava para a porta toda vez que ouvia passos no corredor, no jeito que seu coração acelerava quando o elevador parava no 5º andar, na memória persistente daquela voz grave dizendo: se alguma coisa acontecer, você me liga. Por volta das 3 da tarde, quando a chuva já havia se transformado num chuvisco leve, Rebeca tomou uma decisão impulsiva. O tipo de decisão que ela era famosa por tomar e que sempre acabava em situações interessantes. Ela pegou o celular e digitou uma mensagem antes que pudesse mudar de ideia. Oi, é a Rebeca do 503. Eu estava pensando, que tal um jantar hoje à noite? Uma espécie de paz entre vizinhos. Já que vamos nos encontrar pelos corredores pelos próximos meses, seria bom não termos aquele clima estranho toda vez. O que acha? Ela apertou enviar e imediatamente se arrependeu. Que burra, que burra, que burra, resmungou ela, jogando o celular no sofá como se ele estivesse pegando fogo. Mas 3 minutos depois, o aparelho vibrou com a resposta. Interessante proposta. Aceito. Que horas? Rebeca sentiu um sorriso se formar nos lábios. 8 horas. Perfeito, levo o vinho. E assim, com algumas mensagens simples, Rebeca se viu numa correria frenética para arrumar o apartamento, escolher o que cozinhar e decidir o que vestir para um jantar que ela mesma havia proposto. Às 7h30, o apartamento estava apresentável. Não impecável, porque Rebeca nunca foi do tipo meticulosa, mas organizado o suficiente. Ela havia preparado um risoto de fungo, que era sua especialidade, uma salada verde simples e tinha uma torta de limão esperando na geladeira. A mesa estava posta com toalha bordô, velas brancas e guardanapos de tecido que ela quase nunca usava. As luzes estavam suaves, criando uma atmosfera acolhedora. Rebeca olhou para si mesma no espelho do quarto. Havia escolhido um vestido midi verde esmeralda que realçava os olhos, justo na parte de cima e soltinho na saia. O cabelo caía em ondas naturais pelos ombros e ela tinha aplicado uma maquiagem leve, apenas rímel, um batom nude rosado e um toque de blush. É só um jantar, disse ela para seu reflexo. Um jantar casual entre vizinhos, nada demais. Mas o coração dela batia como se fosse algo muito mais do que isso. Às 8 em ponto, a campainha tocou. Rebeca respirou fundo, alisou o vestido com as mãos e foi até a porta. Quando a abriu, teve que fazer um esforço consciente para não deixar o queixo cair. Henrique estava devastadoramente bonito. Ele usava uma camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos, mostrando os antebraços fortes e bronzeados. A calça jeans escura estava impecável e o cabelo estava levemente desarrumado, como se ele tivesse passado a mão por ali algumas vezes. Ele segurava uma garrafa de vinho tinto na mão direita e tinha aquele sorriso levemente torto nos lábios. Oi, disse ele, e a voz saiu mais baixa do que o normal. Oi, respondeu Rebeca, dando um passo para o lado. Entra. Henrique entrou no apartamento e seus olhos percorreram o ambiente com interesse. Era um espaço aconchegante, cheio de livros espalhados por todos os cantos, almofadas coloridas no sofá bege, plantas penduradas perto da janela e fotografias nas paredes. É aconchegante, comentou ele, estendendo a garrafa de vinho para ela. Combina com você. Obrigada. Rebeca pegou a garrafa, seus dedos roçando nos dele por um breve segundo. E obrigada pelo vinho também. Vou buscar taças. Ela foi até a cozinha,
abriu a garrafa e serviu 2 taças generosas. Quando voltou, encontrou Henrique parado perto da estante de livros, observando os títulos com atenção. Você gosta de ler? Perguntou Rebeca, estendendo uma taça para ele. Gosto. Henrique pegou a taça e tomou um gole, os olhos ainda nos livros. Mas não tenho tanto tempo quanto gostaria. Você deve ler bastante sendo professora. É meu vício, admitiu ela sorrindo. Às vezes fico acordada até tarde, só porque não consigo largar um livro no meio. Sabe que matéria você ensina? Henrique se virou para olhá-la, encostando-se na estante. Literatura. Rebeca tomou um gole do vinho, sentindo o sabor frutado explodir na boca. Ensino médio. Adolescentes cheios de energia e opiniões sobre tudo. Deve ser interessante. Ele sorriu. É caótico, mas eu amo. Rebeca gesticulou em direção à mesa. Vem, a comida vai esfriar. Eles se sentaram à mesa, um de frente para o outro, e Rebeca serviu o risoto. A conversa fluiu naturalmente, surpreendentemente fácil. Henrique contou que havia sido policial militar por 8 anos, antes de decidir trabalhar como segurança particular. Era muito estressante, explicou ele, girando o vinho na taça. As horas malucas, a violência constante, nunca saber se ia voltar para casa no fim do turno, eu queria algo mais equilibrado. Faz sentido, concordou Rebeca. E você gosta de trabalhar como segurança? Gosto. Sócio Henrique deu um sorriso genuíno. É mais tranquilo. A maioria dos dias é rotina. Ocasionalmente aparece algum caso interessante, como vizinhas que confundem policiais com go-go boys. Rebeca quase engasgou com o vinho. Você prometeu que não ia falar mais nisso, protestou ela, mas estava rindo. Eu disse que não ia contar para ninguém, corrigiu Henrique, os olhos brilhando com diversão. Não disse que não ia provocar você sobre isso. Você é impossível. Rebeca balançou a cabeça, mas não conseguiu conter o sorriso. E você é adorável quando fica envergonhada. A frase saiu antes que Henrique pudesse pensar melhor, e ele pareceu levemente surpreso com a própria honestidade. Um silêncio se instalou entre eles, mas não era desconfortável. Era carregado de algo elétrico, uma tensão que vinha crescendo desde o primeiro encontro. Por que você aceitou vir? Perguntou Rebeca de repente, inclinando-se levemente sobre a mesa. De verdade. Henrique a estudou por um longo momento, como se estivesse decidindo o quanto revelar. Porque desde que te vi pela primeira vez naquela festa, eu não consigo parar de pensar em você. A voz dele era baixa, honesta, vulnerável. Você é diferente, imprevisível, engraçada e incrivelmente linda. O coração de Rebeca parou por um segundo antes de voltar a bater 2 vezes mais rápido. Henrique, começou ela, mas não sabia como terminar a frase. Eu sei que você estava bêbada. E continuou ele, se inclinando também sobre a mesa, diminuindo ainda mais a distância entre eles. Mas aquele beijo não saiu da minha cabeça, e eu fiquei me perguntando como seria se você me beijasse de novo, dessa vez consciente, dessa vez porque realmente queria. Rebeca sentiu o ar faltar nos pulmões. Ela podia ver a sinceridade nos olhos dele, a vulnerabilidade que ele estava mostrando ao se abrir daquele jeito. Você quer saber como seria? Perguntou ela, a voz saindo num sussurro rouco. Muito, admitiu Henrique. Rebeca não pensou. Simplesmente agiu. Ela se levantou da cadeira e caminhou até o lado dele. Henrique se virou na cadeira, as pernas se abrindo para que ela pudesse ficar entre elas. Quando Rebeca se aproximou, ele colocou as mãos na cintura dela, os dedos quentes através do tecido fino do vestido. Eu também não consigo parar de pensar em você. Confessou Rebeca, colocando as mãos nos ombros largos dele. E sim, eu lembro de cada segundo daquele beijo. Henrique sorriu, aquele sorriso lento e devastador que fazia o estômago dela revirar. Então me beija de novo, pediu ele, a voz grave e rouca, só para eu ter certeza de que não foi só coisa da minha imaginação. Rebeca se inclinou, e dessa vez, quando seus lábios tocaram os dele, foi completamente diferente. O beijo começou lento, quase hesitante, lábios se movendo suavemente um contra o outro, explorando, descobrindo. Mas então Henrique puxou ela mais para perto, as mãos firmes na cintura dela, e o beijo se aprofundou. Rebeca sentiu um calor se espalhar pelo corpo inteiro, quando a língua dele encontrou a dela,
provocante e exigente. Ela afundou os dedos nos cabelos escuros dele, puxando levemente, e Henrique gemeu baixinho contra a boca dela, o som fazendo algo se contrair no fundo do ventre de Rebeca. As mãos dele subiram pelas costas dela, uma se entrelaçando nos cabelos, enquanto a outra permanecia firme na cintura, mantendo-a colada contra ele. Rebeca podia sentir o coração dele batendo acelerado contra o peito dela, no mesmo ritmo descompassado do seu próprio coração. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar. Rebeca encostou a testa na dele, os olhos ainda fechados, tentando recuperar o controle da respiração. Definitivamente não foi imaginação minha, murmurou Henrique, a voz rouca e cheia de desejo. Nem minha, concordou Rebeca, abrindo os olhos e encontrando os dele tão perto, escuros e intensos. Henrique ergueu a mão e acariciou o rosto dela com o dorso dos dedos, um toque tão delicado que contrastava com a intensidade do beijo que haviam acabado de compartilhar. Eu quero mais, disse ele com uma honestidade crua. Quero conhecer você. Quero descobrir tudo sobre você. Quero... você. Rebeca sentiu o peito se apertar de uma forma boa, uma sensação de completude que ela não experimentava há muito tempo. Eu também quero, e sussurrou ela, selando a confissão com um beijo suave nos lábios dele. Eles voltaram para a mesa e terminaram o jantar, mas agora havia algo diferente no ar. Uma promessa silenciosa de que aquilo era só o começo de algo muito maior. Quando chegou a hora de Henrique ir embora, já passava da meia-noite. Eles ficaram parados na porta do apartamento, nenhum dos dois querendo realmente que a noite terminasse. Eu deveria ir, disse Henrique, mas não fez movimento para sair. Deveria, concordou Rebeca, mas seus dedos ainda estavam entrelaçados nos dele. Henrique sorriu e se inclinou para beijá-la mais uma vez. Foi um beijo longo e lento, cheio de promessas e possibilidades. Boa noite, Rebeca, murmurou ele contra os lábios dela. Boa noite, Henrique, respondeu ela, finalmente soltando a mão dele. Ela fechou a porta e encostou nela, levando os dedos aos lábios ainda formigando do beijo. Um sorriso bobo se formou no rosto dela. Do outro lado da porta, Henrique fez a mesma coisa, encostando na parede do corredor e passando a mão pelo rosto, tentando processar o turbilhão de emoções que Rebeca havia despertado nele. Mas nenhum dos dois imaginava que a intensidade daqueles sentimentos seria testada muito em breve, que ciúmes, inseguranças e mal-entendidos tentariam separar o que mal havia começado a florescer entre eles. As semanas seguintes foram como viver num sonho acordada. Rebeca e Henrique passaram a se ver quase todos os dias. Às vezes eram jantares improvisados no apartamento dela. Outras vezes, cafés rápidos antes dela ir trabalhar. E sempre, sempre havia aqueles encontros casuais no elevador que terminavam com beijos roubados e sorrisos cúmplices. Rebeca se pegava pensando nele durante as aulas, no meio de uma explicação sobre Machado de Assis ou enquanto corrigia provas. Henrique mandava mensagens aleatórias durante o dia, coisas simples como vi uma professora linda hoje de manhã, ou pensei em você quando vi esse pôr do sol. Era avassalador, intenso e absolutamente viciante. Mas também havia algo que Rebeca começou a notar. Henrique era possessivo, não de uma forma abusiva ou controladora, mas havia um instinto protetor nele que às vezes beirava o ciúme exagerado. Como naquela tarde quando um colega de trabalho a trouxe em casa e Henrique praticamente interrogou o rapaz na portaria. Ou quando o entregador de pizza demorou demais olhando para ela e Henrique apareceu, por acaso, na porta do apartamento. Rebeca achava engraçado e ao mesmo tempo um pouco preocupante, mas nunca haviam discutido sobre isso de verdade. Até a festa do condomínio. Era uma noite de sábado no início do verão, e o síndico havia organizado uma confraternização na área de lazer do prédio. Havia mesas com comida, música ao vivo, e praticamente todos os moradores estavam lá, bebendo, conversando e se divertindo. Rebeca usava um vestido curto amarelo mostarda que realçava a pele bronzeada e o cabelo solto caindo em ondas pelos ombros. Ela estava animada, conversando com Júlia e alguns vizinhos, uma taça de vinho branco na mão. Henrique estava de plantão, usando o uniforme e circulando pela festa para garantir que tudo estava em ordem, mas seus olhos sempre voltavam para Rebeca, observando cada movimento dela,
cada sorriso, cada pessoa que se aproximava. Foi quando Rebeca viu Rafael Mendes, seu ex-namorado de 2 anos atrás, alto, de cabelos castanhos claros e sorriso fácil. Eles haviam terminado de forma amigável quando ele aceitou uma proposta de trabalho em outra cidade. Ela não sabia que ele estava de volta. Beca, a voz familiar fez ela se virar e seus olhos se arregalaram. Rafa! Exclamou ela genuinamente surpresa. O que você está fazendo aqui? Voltei para a cidade há 1 mês, explicou Rafael se aproximando com um sorriso largo. E adivinha? Minha tia mora neste prédio, apartamento 902. Vim visitá-la e acabei sendo arrastado para a festa. Que coincidência! Rebeca sorriu, sentindo uma pontada de nostalgia ao ver o rosto familiar. Eles se afastaram um pouco do grupo e começaram a conversar, atualizando um ao outro sobre suas vidas. Rafael contou sobre o trabalho novo, sobre como estava se readaptando à cidade. Rebeca falou sobre a escola, sobre os alunos, sobre como as coisas estavam indo. Era uma conversa completamente inocente, 2 velhos amigos se reencontrando. Mas do outro lado da área de lazer, Henrique via a cena de uma perspectiva completamente diferente. Ele viu Rebeca sorrindo para um homem alto e bonito. Viu a forma como ela tocou o braço dele durante a conversa. Viu como o cara se inclinava para perto dela toda vez que falava, como se estivesse compartilhando segredos. E sentiu uma pontada de ciúme tão intensa que chegou a doer. Henrique apertou a mandíbula e forçou-se a continuar circulando pela festa, mas seus olhos sempre voltavam para Rebeca e aquele homem. Quando viu o cara colocar a mão na cintura dela, algo dentro dele simplesmente estourou. Ele cruzou a área de lazer com passos firmes e decididos, a postura rígida e o olhar fixo nos dois. Rebeca. A voz dele saiu mais dura do que pretendia quando ele chegou ao lado deles. Rebeca se virou surpresa e viu a expressão fechada no rosto de Henrique. Ela conhecia aquele olhar. Era o mesmo que ele tinha quando expulsou o homem estranho da garagem. Henrique, oi, disse ela sorrindo, sem perceber o clima pesado. Esse é o Rafael, meu ex-namorado. Rafa, esse é o Henrique. Ele trabalha aqui no prédio e... Bem, a gente está saindo. Prazer, disse Rafael, estendendo a mão com um sorriso amigável. Henrique apertou a mão dele com mais força do que o necessário, os olhos escuros estudando o outro homem com uma intensidade quase agressiva. Prazer, respondeu ele, seco. Rafael pareceu captar a tensão no ar e deu um passo para trás. Bom, acho que vou voltar para a mesa da minha tia, disse ele olhando de Henrique para Rebeca. Foi bom te ver, Beca. A gente se fala depois. Ele se afastou e Rebeca se virou para Henrique com uma expressão confusa. O que foi isso? Lhe perguntou ela, franzindo a testa. Quem é ele? A voz de Henrique estava controlada, mas havia uma borda afiada ali. Eu acabei de te dizer. É o Rafael, meu ex. Rebeca cruzou os braços sobre o peito. Por que você está agindo assim? Agindo como? Henrique deu um passo mais perto, abaixando a voz. Você estava muito à vontade com ele, rindo, tocando ele. Rebeca piscou, incrédula. Você está com ciúmes? Perguntou ela. E haveria humor na voz se não fosse o tom acusatório dele deixando-a irritada. Estou? Admitiu Henrique sem rodeios. Não gosto de ver você com outro homem daquele jeito. Daquele jeito? A voz de Rebeca subiu um tom. Henrique, eu estava apenas conversando com um velho amigo. Parecia mais do que isso, retrucou ele, a mandíbula tensa. Então qual é? Rebeca sentiu a raiva começar a borbulhar dentro dela. Eu não posso conversar com outros homens agora? Preciso pedir sua permissão para interagir com pessoas? Não é isso. Henrique passou a mão pelo cabelo, visivelmente frustrado. Mas ele estava com a mão na sua cintura, Rebeca. E daí? Foi um gesto amigável, rebateu ela, elevando ainda mais a voz, fazendo algumas pessoas olharem na direção deles. Para você, talvez. Para ele pode ter sido outra coisa. A voz de Henrique estava mais alta agora também. Você está sendo ridículo! Rebeca balançou a cabeça, incrédula. Eu não posso acreditar que você está fazendo uma cena por causa disso. Eu não estou fazendo cena, protestou Henrique. Só estou tentando te proteger. Me proteger? Rebeca deu uma risada sem humor. De que exatamente? De um ex-namorado que está feliz num relacionamento com outra pessoa? Henrique ficou em silêncio por um momento, e Rebeca aproveitou para continuar. Sabe qual é o seu problema, Henrique?
Sua voz tremia de raiva e frustração. Você acha que precisa controlar tudo ao seu redor, que precisa me proteger de perigos imaginários, mas eu não sou uma propriedade sua. Eu nunca disse que você era. Henrique deu um passo à frente, os olhos brilhando com emoção. Mas eu me importo com você, droga. E sim, fico com ciúmes quando vejo outro cara com as mãos em você. Então você precisa aprender a lidar com isso, gritou Rebeca. Porque eu não vou viver na ponta dos pés, medindo cada interação que tenho com outras pessoas só para não ferir seu ego. Não é sobre ego. A voz de Henrique ecoou pela área de lazer, fazendo todos ficarem em silêncio e olharem para eles. É sobre o fato de que eu estou completamente apaixonado por você, e a ideia de te perder me deixa louco. As palavras caíram no ar como uma bomba. Rebeca ficou paralisada, os olhos arregalados, o coração batendo descompassado no peito. Ao redor deles, os vizinhos observavam a cena com curiosidade e constrangimento. Henrique pareceu perceber o que tinha acabado de dizer, o que tinha acabado de admitir em voz alta, na frente de todo mundo. Ele passou a mão pelo rosto, respirando fundo. Esquece, murmurou ele, dando um passo para trás. Esquece o que eu disse. Ele se virou e saiu da área de lazer com passos rápidos e firmes, desaparecendo na direção da portaria. Rebeca ficou parada ali, tremendo, o coração partido em pedaços. Júlia correu até ela e colocou a mão no ombro da amiga. Beca, você está bem? Perguntou Júlia, preocupada. Rebeca balançou a cabeça, as lágrimas começando a embaçar sua visão. Eu preciso ir, sussurrou ela, largando a taça de vinho numa mesa próxima e saindo em direção ao elevador. Quando chegou ao apartamento, Rebeca trancou a porta atrás de si e finalmente deixou as lágrimas caírem. Ela afundou no sofá, abraçando uma almofada contra o peito. A discussão havia sido horrível. As palavras duras, a raiva. Mas o pior de tudo era que ela sabia, no fundo do coração, que Henrique estava certo sobre uma coisa. Ela também estava apaixonada. Completamente, irremediavelmente apaixonada por ele. E agora ela tinha medo de que tivesse estragado tudo. Mas o que nenhum dos dois sabia era que aquela briga, por mais dolorosa que tivesse sido, era exatamente o que eles precisavam para entender a profundidade dos sentimentos que nutriam um pelo outro. E que às vezes é preciso quase perder algo para perceber o quanto aquilo realmente importa. Os dias que se seguiram à briga foram os mais difíceis que Rebeca havia enfrentado em muito tempo. Henrique não respondeu nenhuma de suas mensagens, não atendeu nenhuma de suas ligações. Quando ela descia para a portaria, ele não estava lá. Quando ela subia tarde da noite esperando encontrá-lo fazendo ronda, ele simplesmente não aparecia. Era como se ele tivesse desaparecido. Seu Mário, quando questionado, disse que Henrique havia trocado o turno com outro segurança e estava trabalhando em dias alternados. Rebeca sabia que era mentira. Ele estava evitando ela. E doía. Doía mais do que ela imaginava que fosse possível. Júlia tentava animá-la, dizendo que ele só precisava de tempo para processar tudo. Mas Rebeca não conseguia parar de se culpar. Talvez ela tivesse sido dura demais. Talvez devesse ter entendido melhor de onde vinham os ciúmes dele. Talvez tivesse perdido o homem que amava por ser orgulhosa demais para admitir que também estava com medo. As semanas se arrastaram. O verão deu lugar ao outono, e as folhas começaram a cair das árvores que decoravam as ruas da cidade. Rebeca mergulhou no trabalho, dando aulas extras, corrigindo provas até tarde, qualquer coisa para manter a mente ocupada. Mas à noite, quando estava sozinha no apartamento, a saudade era avassaladora. Foi numa quinta-feira, quase 2 meses após a briga, que Rebeca finalmente tomou coragem. Era seu aniversário de 32 anos, e ao invés de uma grande festa, ela decidiu fazer algo pequeno e íntimo. Apenas as pessoas mais próximas. Júlia as ajudou a decorar o apartamento, com balões dourados e prateados, preparar alguns petiscos e organizar uma playlist com músicas animadas. Carolina viria com o marido. Alguns colegas de trabalho haviam confirmado presença. Seria algo simples, mas aconchegante. Você deveria ter convidado ele, disse Júlia pela 10ª vez, enquanto arrumava copos sobre a bancada da cozinha. Ele deixou claro que não quer falar comigo, Ju, respondeu Rebeca, tentando manter a voz firme. Não vou forçar nada. Mas você ainda ama ele. Não era uma pergunta.
Amar não é suficiente às vezes. Rebeca forçou um sorriso triste. A gente queria coisas diferentes. Ele queria me proteger de tudo, e eu queria liberdade. Não ia funcionar. Júlia a observou por um longo momento antes de suspirar. Tudo bem, mas se você mudar de ideia, começou ela. Não vou mudar, interrompeu Rebeca, mas sua voz falhou no final. Os convidados começaram a chegar por volta das 8 horas da noite. Logo o apartamento estava cheio de risadas, conversas animadas e música. Rebeca fez o possível para parecer feliz, para entrar no clima da festa, mas havia um vazio dentro dela que nada conseguia preencher. Ela estava na cozinha servindo drinks quando Carolina se aproximou com uma expressão estranha no rosto. Becca, tem alguém na porta querendo falar com você, disse a prima, piscando de forma exagerada. Traz quem? Perguntou Rebeca, franzindo a testa. Vai ver. Carolina a empurrou gentilmente na direção da entrada. Com o coração batendo descompassado por alguma razão que ela não conseguia explicar, Rebeca caminhou até a porta e a abriu. E lá estava ele, Henrique. Ele usava uma camisa social cinza escura que realçava os ombros largos, calça jeans preta, e segurava uma caixa embrulhada em papel dourado nas mãos. O cabelo estava mais comprido do que ela lembrava, caindo levemente sobre a testa. E seus olhos, aqueles olhos escuros que ela tanto havia sentido falta, estavam fixos nela com uma intensidade que fez o ar faltar nos pulmões dela. Oi, disse ele, a voz rouca carregada de emoção. Oi, respondeu Rebeca, sua própria voz saindo num sussurro fraco. Eles ficaram ali parados por alguns segundos, apenas se olhando, o peso de tudo que ficou por dizer, pairando pesado entre eles. Sei, posso entrar? Perguntou Henrique finalmente. Rebeca acenou com a cabeça e deu um passo para o lado. Henrique entrou no apartamento e imediatamente todas as conversas pararam. Todos os olhos se voltaram para ele. Júlia deu um sorriso encorajador. Carolina apertou a mão do marido com força. Os outros convidados observavam com curiosidade. Eu não sabia que você viria, murmurou Rebeca, fechando a porta atrás dele. Eu quase não vim, admitiu Henrique, virando-se para encará-la. Passei os últimos 2 meses tentando te esquecer, tentando convencer a mim mesmo de que era melhor assim, que a gente queria coisas diferentes, que não ia dar certo. Rebeca sentiu as lágrimas começarem a embaçar sua visão. E conseguiu? Perguntou ela com a voz trêmula. Não. Henrique deu um passo em direção a ela, os olhos nunca deixando os dela. Porque eu percebi algo. Percebi que prefiro te ter na minha vida, mesmo que isso signifique abrir mão do controle. Mesmo que isso signifique confiar completamente em você. Mesmo que isso me deixe vulnerável de uma forma que nunca estive antes. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Rebeca. Henrique, começou ela, mas ele levantou a mão pedindo para que ela o deixasse continuar. Eu peço desculpas por ter sido tão possessivo, por ter deixado os ciúmes falarem mais alto que a razão, por ter feito aquela cena na festa. Ele passou a mão pelo cabelo, visivelmente nervoso. Mas eu não vou pedir desculpas por me importar com você, por querer te proteger, por te amar com tanta intensidade que às vezes me assusta. Rebeca soluçou, levando a mão à boca. Eu também te amo, confessou ela, as lágrimas agora caindo livremente. Eu amo você tanto que esses 2 meses foram um inferno. Eu sentia sua falta a cada segundo. E eu sinto muito por ter sido tão dura, por não ter entendido que você só estava agindo assim porque se importava. Henrique colocou a caixa embrulhada sobre a mesa mais próxima e caminhou até Rebeca, enxugando as lágrimas do rosto dela com os polegares. A gente é um desastre juntos, disse ele, com um sorriso pequeno e cheio de afeto. O pior desastre possível. Concordou Rebeca, sorrindo através das lágrimas. Mas eu não quero estar com mais ninguém. Henrique a puxou para mais perto, envolvendo-a num abraço apertado. Só você, sempre você. Rebeca afundou o rosto no peito dele, sentindo o cheiro familiar, o calor, a solidez dele. Era como voltar para casa. Eles ficaram assim por um longo momento, apenas se abraçando, ambos deixando escapar toda a dor, toda a saudade, todo o amor que haviam guardado durante aquelas semanas terríveis. Quando finalmente se separaram, Henrique pegou a caixa embrulhada e a estendeu para Rebeca. Abre,
pediu ele, com um sorriso nervoso. Com as mãos trêmulas, Rebeca rasgou o papel dourado e abriu a caixa. Dentro havia uma miniatura de algemas douradas presas a uma corrente delicada, e embaixo um pequeno cartão com uma caligrafia firme e masculina. Dessa vez, sou eu quem quer ficar preso a você para sempre. Rebeca soltou um riso molhado, balançando a cabeça com descrença e alegria. Você é impossível, disse ela, olhando para Henrique com os olhos ainda marejados. E você ainda não viu tudo. Henrique pegou a caixa das mãos dela e colocou sobre a mesa. E então, para o choque completo de Rebeca e os gritos eufóricos de todos os presentes, Henrique se ajoelhou diante dela. O apartamento explodiu em burburinho. Júlia segurou as mãos de Carolina. Os outros convidados se aproximaram para ver melhor, e Rebeca ficou completamente paralisada, as mãos sobre a boca, os olhos arregalados. Henrique tirou uma pequena caixa de veludo azul escuro do bolso e a abriu, revelando um anel delicado de ouro branco com um diamante solitário que brilhava sob as luzes do apartamento. Rebeca. A voz dele estava carregada de emoção, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Desde a primeira vez que te vi naquela festa maluca onde você me confundiu com um gogo boy e me beijou sem nem saber meu nome, eu soube que você era diferente. Você é a mulher mais imprevisível, engraçada, inteligente e linda que eu já conheci. Você me tira do sério, me deixa louco, me faz querer ser um homem melhor. Rebeca estava chorando tanto que mal conseguia ver o rosto dele. Eu não prometo que não vou ter ciúmes às vezes, continuou Henrique com um sorriso torto. Porque eu vou. E eu não prometo que não vou querer te proteger de tudo, porque eu vou querer. Mas eu prometo que vou te amar todos os dias da minha vida. Prometo que vou te respeitar, te apoiar e te fazer rir até quando você estiver brava comigo. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para as próximas palavras. Então, professora linda, imprevisível e completamente maluca, os lábios dele se curvaram num sorriso genuíno. Você aceita se casar comigo? Rebeca não conseguia falar, não conseguia respirar direito. Tudo que conseguiu fazer foi acenar com a cabeça freneticamente, as lágrimas escorrendo pelo rosto. É um sim? Perguntou Henrique, a voz cheia de esperança e um toque de humor. Sim. Finalmente Rebeca conseguiu falar, a voz saindo num meio grito, meio soluço. Sim, sim, 1000 vezes sim. Henrique se levantou num movimento rápido, tirando o anel da caixa e deslizando-o no dedo dela. E então ele a puxou para um beijo que foi acompanhado de aplausos, gritos e assobios de todos os presentes. Foi um beijo cheio de promessas, de segundas chances, de amor verdadeiro e duradouro. Um beijo que selou o começo de uma nova jornada para os dois. Quando se separaram, ambos estavam rindo e chorando ao mesmo tempo. Júlia correu para abraçar Rebeca, gritando animadamente. Carolina se juntou ao abraço coletivo. Os outros convidados vieram cumprimentar o casal, todos falando ao mesmo tempo. Henrique manteve Rebeca próxima a ele o tempo todo, os dedos entrelaçados, como se tivesse medo de que ela desaparecesse e se a soltasse. Você realmente trouxe algemas, murmurou Rebeca contra o peito dele, quando finalmente conseguiram um momento de relativa privacidade no meio da celebração. Algemas douradas, corrigiu Henrique beijando o topo da cabeça dela, para combinar com o anel. Você é ridículo, disse ela, mas estava sorrindo. E você me ama mesmo assim, retrucou ele, inclinando-se para beijá-la novamente. Infelizmente, sim. Rebeca suspirou dramaticamente antes de puxá-lo para mais um beijo. A festa continuou pela noite adentro, agora com um motivo duplo para comemorar. E enquanto Rebeca dançava nos braços de Henrique, o anel brilhando no dedo dela, ela não conseguia parar de sorrir. Quem diria que confundir um policial com um gogo boy numa noite de despedida de solteira resultaria no maior amor da sua vida? Às vezes, os melhores erros são aqueles que nos levam exatamente para onde deveríamos estar. E Rebeca, olhando nos olhos escuros do homem que amava, sabia exatamente onde pertencia. Nos braços dele, para sempre. E assim, a história de Rebeca e Henrique chegou ao fim, mas o amor deles estava apenas começando. E eles viveram felizes para sempre, com muito amor.
Algumas discussões saudáveis e, claro, aquelas algemas douradas guardadas como lembrança de onde tudo começou. Se chegou até aqui, deixe nos comentários um emoji de policial. Assim saberei que você ouviu até o fim minha história. Muito obrigado pelo seu tempo. Deus abençoe você e toda a sua família. Um grande abraço e até mais.